Substituição do técnico Kudê. O mercado ele é bem limitado, Thiago Bittencourt. Bem limitado. Estou olhando aqui, inclusive, alguns técnicos que estão no mercado. Se fala muito do Diniz, Fernando Diniz, que deixou o Fluminense, seria uma opção. E daí, 0 Hora até lança aqui uma lista de outros nomes que o Inter poderia buscar. Jorge Sampaoli, Odair Hellmann, Silvinho, que estava na seleção da Albânia agora na última Eurocopa, o André Jardine e o Paulo Pesolano. Citou assim 5 nomes. O nosso grande problema hoje é a falta de renovação de técnicos no mercado brasileiro, porque os técnicos estrangeiros, depois do Jorge Jesus, invadiram o mercado brasileiro. É bom para integração, é bom para renovar conceitos de futebol no Brasil, mas é muito ruim para a formação. Nós que temos aqui no Rio Grande do Sul uma escola há muito tempo de formação de técnicos. Qual é o último técnico formado no Rio Grande do Sul? O Roger, que está fazendo um ótimo trabalho no Juventude. Que é um time tecnicamente muito mais limitado do que mesmo o grupo do Grêmio, é melhor que o grupo do Juventude. Agora, o Juventude é um time treinado, cada um sabe o que fazer, um time equilibrado. Roger conseguiu no Juventude fazer um aperfeiçoamento do seu trabalho em relação a anteriores, onde em alguns casos ele não conseguia fazer uma defesa sólida como tem no Juventude. O Juventude tem uma defesa sólida, não faz muitos gols, mas faz os gols suficientes para vencer. E ontem foi extremamente... Bom, já tinha sido no final de semana contra o Grêmio. E ontem foi extremamente eficiente, né? Assim, um time redondinho, Juventude. Dentro das suas limitações técnicas, do seu orçamento, é um time redondinho, bem treinado pelo Roger. Mas não tem no futebol brasileiro e gaúcho uma renovação de técnicos, e isso é um ponto muito negativo. Então, os times também ficam reféns de poucas possibilidades. Qual seria a preferência do torcedor? Vou deixar o pessoal comentar lá no espaço do chat, nos comentários do YouTube de GZH, onde estamos agora com a transmissão ao vivo. Qual seria a melhor opção? Vamos considerar, a gente está no meio de temporada e precisa ser um técnico que entenda a realidade local também. Não tem aeroporto em Porto Alegre. Ele vai ter dificuldades logísticas. Não adianta mandar para cá um técnico que vai chegar aqui e no segundo jogo já vai reclamar aqui que a viagem é difícil, que demora muito tempo para chegar no estádio do adversário, que precisa treinar num local improvisado, que o CT não está ok ainda, que o gramado não está 100%. Não adianta. Que vai passar muito tempo fora daqui. Ele tem que chegar conhecendo a realidade, sabendo que é assim que vai trabalhar. Não pode chegar com justificativas já. Tu sabes que eu até estava conversando na vinda para cá com o nosso motorista, o Xuxa. A gente estava falando sobre a dupla Grenal e tal, e eu acho que tem uma coincidência, algo muito igual às 2 passagens do Kudê aqui no Internacional. É o fato dele se apegar aos problemas. Na primeira passagem dele, ele alegava que, e realmente o grupo do Internacional era muito curto, que ele precisava de reforços, e toda a coletiva ele trazia isso. E todo mundo sabia de que isso era um problema e ele não focava na solução. E é um negócio chato, o técnico sabe a realidade. Não adianta ficar todo jogo que não tem resultado apresentando aquilo como justificativa. Todo mundo sabe daquela realidade. E o Kudê agora fez, tomado as devidas proporções, a mesma coisa. Não vinha bem. A gente vai lembrar, antes da enchente, o gauchão do Internacional foi ruim. O Internacional não chegou na final do Campeonato Gaúcho. Foi eliminado por esse Juventude em casa. Então, assim, a enchente é um problema? Mas se esperava que depois do Campeonato Gaúcho houvesse algum tipo de evolução. Veio a enchente e atrapalhou. E aí ele se apega no problema. E aí ele fica batendo nessa tecla. Mas a gente tá treinando num lugar improvisado, que a gente não tá conseguindo viajar e tal. Todo mundo sabe disso. Exato. E não vai mudar. Não vai mudar, né? Pela reclamação não vai mudar. É a mesma coisa que a gente reclamar do frio agora. Não vai mudar, a gente tá no inverno, e aí parece que ele fica em cima disso e aí, beleza, mas não tem o que fazer. Tem que jogar. E não tava jogando. E esse é o detalhe também. Não tava jogando. É um problema? Tem que se solucionar. E o Kudê às vezes se apega a esse problema, fica focado nele. E aí, acabou ontem. A pergunta era se ele tinha sido demitido, se pediu demissão. A informação é de que foi um acordo, né? Que na verdade é o seguinte, o técnico, quando chega um momento ali, a grande questão é a seguinte, saber, e a gente não tem esse detalhe, agora, na rescisão, o técnico vai receber indenização ou não vai receber indenização? É uma meia indenização ou é uma indenização completa? O quanto esse acordo é efetivo? Porque muitas vezes o técnico já vai ser demitido, ele
Não, eu vou sair então, para, né, aparentemente não ter a informação da demissão, para não ficar, foi demitido pelo mau desempenho. Então, a informação de ontem é que o Inter demitiu o técnico, mas sim, já tinha ali uma conversa e teve um entendimento. Enfim, é isso. O Inter demitiu o Kudê. E agora, assim, tem um treinador que vai precisar. Primeiro, tem 2 Copas a serem decididas. Por mais que o Internacional tenha perdido ontem pro Juventude, ainda tem jogo sábado. É, reversível. Tem jogo A questão sábado. vai conseguir o Inter um técnico já pro sábado? Não. Provavelmente vai com o interino. O Pablo Fernandes, que é o técnico do Sub-20, que é o interino. Aí depois tem ainda. É uma sequência muito. Tem Campeonato Brasileiro, que tá lá no meio da tabela, e tem a Sul-Americana ainda, né? Que já começa na próxima semana, se eu não me engano. Rosário Central. Já tem, é uma semana. Se eu não me engano, julho, o Inter tinha não sei quantos jogos de 3 competições diferentes. E aí. Terça-feira, contra o Rosário, fora de casa, às 9h30 da noite. Isso aí. Terça, dia 16. Então, assim. Tem que pegar um treinador... O calendário está apertado, tem que ter um treinador que vai chegar já, que não vai precisar de tempo. E outra, nesse momento, tem que pegar um treinador de acordo com o perfil do grupo. Porque o grupo não vai mudar, o grupo é esse. Então, qual é a característica dos jogadores? Que tipo de jogo o Inter pode fazer com esses jogadores? Tem que pegar um treinador. A gente quer se o vai grupo... Vai trazer o Diniz, por exemplo, que tem um jogo bem específico, assim. Mas é o jogo desse grupo? Vai conseguir eu até acho que poderia ser, pelo perfil de jogadores, né? Tem já zagueiros que sabem sair jogando, tem volantes mas o que eu digo jogam. não adianta tu trazer, por exemplo, um que vai jogar de uma outra maneira, que não... É isso? O Inter, por exemplo, o Inter tem jogadores de velocidade? Tem, mas não é o forte do elenco. Não seria um time de contra-ataque. Eu entendo que o Inter não tem um elenco montado para ser um time de contra-ataque. Mas para condução de bola, para retenção de bola, para toque. O ouvinte lembrou do Thiago Carpini, né? Que não é gaúcho, né? Mas é um treinador... Um treinador que é, digamos assim, da nova geração. Da nova geração, que não foi bem no São Paulo, né? Mas foi bem no Juventude, tinha ido bem no Água Santa, São Paulo. Tá no Vitória da Bahia, tá lá, né? Mas o ouvinte lembrou do Thiago Carpini também. E do lado da divisão tem muitos técnicos bons, né? Mas o problema é todo que o pessoal tira leite de pedra na segunda divisão. Mas é que a realidade às vezes acaba atrapalhando, viu? E o grupo tem que ver o quanto técnico que vem de uma segunda divisão hoje... A gente fala não tem renovação na parte de cima, mas tem renovação na parte de baixo. Mas isso é verdade, Cléo. Assim, a segunda divisão ainda tem, né? Mais técnicos. Eles querem que tu já tenha nome feito para pegar um time da primeira divisão, mas ninguém nasce com nome feito, né? E assim, vamos ser bem sincero, tá? Bem sincero. O Internacional, nos últimos anos, errou muito na escolha de treinador, né? Lembra? Vinha com os projetos, né? Lembra que veio com o carequinha aquele que veio espanhol? Esqueci. Sim, como era o nome dele? Bem maluquinho, né? Nador do Inter. E depois veio o Miguel Ángel Ramírez. O Ramírez, isso. Aí o Inter contratou o Mar lá, Miguel Ángel Ramírez. Não deu. Aí Cacique Medina, lembra? Foi atrás do Medina, trouxe o Medina. Não deu. E aí, o que acabou dando certo? Diego Aguirre, acabou sendo um tapa-furo. Depois Abel Braga, ou se eu não me engano é invertido, Abel Braga, Diego Aguirre e Mano Menezes. Foram os que acabaram acertando. Porque... O Mano, quando ele chegou, ele fez um complemento de temporada e foi bem. Isso, foi bem. Depois no ano seguinte é que acabou não indo bem. Mas nas escolhas de projeto, o Inter não foi bem. Meio temporada, eu gosto da ideia. Eu acho que o Inter e o Grêmio precisam começar a pensar de início de temporada de novos conceitos, de não ficar sempre nos mesmos figurões. Mas meio de temporada é mais difícil. Pegar um técnico assim que está tentando ainda se afirmar. É muito mais, tem chance muito maior de dar certo trazendo um técnico já com cancha. Imagina como foi o Corinthians está tendo dificuldade, né? Como foi, por exemplo, quando o Inter trouxe o Mano Menezes, meio temporada, o Mano Menezes resolveu, aquele final de temporada foi bom. Mas tem sido assim o Inter nos últimos anos, viu, Stout? Ele vira a janela, entra julho, agosto, o Internacional de alguma maneira dá uma melhorada. Mas consegue o quê? Vaga, né? E é isso. Que é muito pouco para o que o torcedor deseja. E do lado do Grêmio, tá, Stout? Eu só quero pontuar que o jogo do domingo, ele tem que ser... Ele pode ser tanto uma virada de chave, porque é contra o Operário, pela Copa do Brasil, pode garantir o Grêmio na próxima fase, mas pode também
desencadear uma crise maior, assim. O Grêmio tá... Olha, ontem eu vi não foi um jogo horrível contra o Cruzeiro, mas em 3 minutos levou 2 gols. O Grêmio tem, assim, tem um grupo limitado, tem um grupo que claramente não tá bem treinado, os jogadores não é um time organizado e tá com azar. E daí quando tu tem um time limitado, num campeonato brasileiro de Série A, um time limitado, que não tá bem treinado, não sabe o que fazer em campo, e ainda tem azar, qual é o resultado? É rebaixamento. Então ele vai ter que mudar, ou melhorando o elenco, melhorando o encaixe de time, para ver se mesmo com azar vai adiante, ou se melhora também um pouco da sorte, porque os adversários acertam, chute de longe, que o goleiro não consegue nem chegar perto. Ontem ele nem se mexeu, ficou só olhando, nos 2 lances, né? Nos 2 lances. O Marquezinho ficou olhando. Agora, tem deficiência. O Reinaldo não ficou olhando pra bola. O Ramiro fez o gol de cabeça. O Ramirinho fez o gol de cabeça. O que mostra o momento que o Grêmio vive. 1,60 m, né? Vamos descobrir aqui a altura. 1,60 m e pouco, 67, 61. Tá na matéria de GZH. Da altura do Messi, então. Foi até o citado. 1,68. Isso aí. Foi citado na matéria de GZH a altura do Ramiro. E não é só a altura dele, é que no segundo pau e já longe, né? Daí ele pega, dá na diagonal a bola e o Marquezinho fica só olhando. Assim como o Reinaldo. Os ouvintes estão falando aqui muitos nomes, tá? Celso Juarez Rotti, Diniz, diz aqui o Vargas, o Shelter fala no Rotti, o Júlio Cabral fala... Não, aqui é D. Onde é que tinha? O Falcão Odunga, diz o Joro Ramos, lembrando... não. Tem um aqui que tá citando um monte de nome aqui. O Celso Rotti já tá... O último trabalho que eu lembro foi no Juventude. Foi começou um campeonato gaúcho. O pessoal lembrou muito do Klemer, né? Muito do Klemer. Falcão, diz aqui o Jorge Cidade. Klemer é o cara, diz aqui o Flávio Selbach. Celso Rotti, diz o Giovanni. Lisca, diz o Snardi. Tem muita gente. E o pessoal falando assim, mas o Juventude não foi afetado pela enchente. O Lisca não tá treinando ninguém? O Lisca não. O Juventude não foi... O Lisca, pelo menos, ele prende fogo na volta do campo, né? Mas o problema do Lisca é que ele tem... E não é problema dele, é que ele é chamado sempre num momento muito ruim. Pra apagar fogo, né? Eu sei, mas nesse momento é pra apagar fogo, né, tia? Abel, o pessoal lembrando. Em julho tu quer o quê? O pessoal falando do Juventude, se o Juventude não foi afetado pela enchente, foi, né? Teve problemas, principalmente de deslocamento. Mas o Alfredo Jaconi pôde ser utilizado, né? E o centro de treinamento, o Juventude pôde ter um pouco mais de estrutura. Mas a gente tem que considerar uma coisa também, claro, não tem dúvida que Inter e Grêmio estão com seus trabalhos impactados também pela enchente, pelo período fora, de treinamento, pelo período fora para jogar sem os seus estádios. Mas o Grêmio vem apresentando, as deficiências que o Grêmio está apresentando agora são as mesmas que apresentava mesmo quando foi campeão gaúcho. São as mesmas deficiências. Claro, tem jogadores que estão fora, como o Diego Costa ajudou muito o Grêmio durante o gauchão. Quando ele entrou, melhorou bastante, mas o Grêmio teve dificuldades no gauchão, só que os adversários eram mais fracos. O Inter nem chegou na final do gauchão, continua apresentando as mesmas deficiências. O Juventude, ele não foi campeão gaúcho, chegou na final... Mas já era no gauchão um time bem organizado, né? Já tinha qualidades e só manteve o trabalho. Agora, Grêmio e Inter apresentam, não estavam uma maravilha antes da enchente também. Apresentavam deficiências. Só que os adversários antes da enchente quais eram? Quase só gauchão. Recém estava começando o Campeonato Brasileiro. Estava sendo pouco testado ainda. Os dois estavam sendo pouco testados. O Peterson Bonato faz uma brincadeira aqui. Ele diz, colocaria o motorista Paulo Lambari de técnico do Inter. Sabia, né? Que o nosso motorista jogou na base do Internacional na década de 70 e tal. E aí brincou aqui. Como é o nome do ouvinte aqui? Peterson Bonato. Colocaria o motorista Paulo Lambari de técnico do Inter.